Fala galerinha do YouTube, tudo tranquilo? Você está no canal Química com Barradas, já seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos de drops, que são vídeos curtos normalmente baseados em dúvidas de alunos, mas você pode ficar à vontade já para sugerir os assuntos dos próximos drops, não é? Será uma enorme satisfação para a gente. Adivinha qual é o assunto escolhido para o primeiro drop? Aquele assunto cotadíssimo para cair em toda prova de vestibular no Brasil inteiro, estequiometria. E os alunos têm a seguinte dúvida, a grande maioria chega comigo e diz: professor, eu não consigo iniciar a estequiometria. Eu até sei que ela é resolvida por regra de 3, eu sei que são duas substâncias, mas professor, eu não consigo começar. Pelo amor de Deus, não é? Como é que começa? Quando eu tenho a equação balanceada já, o que eu coloco na primeira linha da regra de 3? Vem logo para cá para o quadro. Senhores, imagina que você tem esta equação química aqui, genérica, beleza? Ela já está balanceada. Imagina, não é, que essas letras minúsculas do alfabeto são meus coeficientes estequiométricos, aqueles números que ficam na frente das substâncias. Beleza. Normalmente você descobre esses números com o balanceamento. É pré-requisito para fazer uma estequiometria você saber balancear corretamente uma equação. Bacana. Quando você tem a equação química, abaixo da equação, você vai montar uma regra de 3. Não tem jeito. E a regra de 3 ela tem duas linhas, senhores. A primeira linha, chamada de proporção teórica, e a segunda linha, chamada de proporção real. A proporção real não tem problema nenhum. Normalmente você não tem problema com a proporção real, a segunda linha. Porque a segunda linha da regra de 3, normalmente é o dado fornecido no problema e a pergunta que ele te fez. Aquilo que ele pediu para tu calculares em relação a alguma substância. Então vamos supor que ele te deu um dado aqui, né, qualquer. Eu vou escrever aqui, olha, dado. Vamos colocar o dado bem aqui, não é? E aí a pergunta que ele vai te fazer, vamos colocar aqui, beleza? Imagina, vamos supor que desta equação toda, as duas substâncias envolvidas no problema são essas duas aqui. É sempre a questão que te fala isso, tá? Se você der uma lida na questão, bacana, sem problema. Vamos supor, isso aqui eu estou chutando, tá, galera? Que a relação estequiométrica em relação à substância B, ela é do tipo massa. Bacana? E a relação estequiométrica em relação à substância D é volume. Vamos supor que ele queira que você calcule nessa questão o volume da substância D. Aí eu coloquei um X bem aqui, ó, na segunda linha. Aí ele me forneceu na questão um dado em relação à substância B. Aí eu coloquei o dado aqui. Então a segunda linha, chamada de proporção real, não tem problema nenhum. O problema dos alunos é iniciar a estequiometria. É a primeira linha. Senhores, se você está com problema para iniciar a regra de 3, é porque tu estás com problema, então, vem cá, ó, tu estás com problema no terceiro passo para resolver uma estequiometria. Porque você sabe que para resolver um cálculo estequiométrico, você tem um mecanismo em 4 etapas, tranquilo? A primeira etapa é escrever a equação química e balancear a equação, eu já fiz isso. A segunda etapa é encontrar as duas substâncias envolvidas. Não esqueça, sempre são duas. Quais são as substâncias? Aquela que ele te forneceu um dado e aquela que ele te fez uma pergunta. Dado e pergunta. Substância B e D. Eu já marquei para você. A terceira etapa, essa sim, senhores. Tipo de relação estequiométrica. É isso aqui que vai garantir a primeira linha da regra de 3. Eu já vou colocar um negócio aqui mastigado para você. Veja bem, dependendo do teu tipo de relação estequiométrica, está escrito aqui em azul todas as relações que você tem e o que você deve fazer em cada relação estequiométrica. Aí não tem jeito, senhores. Para começar aquela primeira linha da regra de 3, os senhores têm que saber isso aqui, que é a terceira etapa do mecanismo de resolução. Quando a tua relação estequiométrica ela for do tipo massa, você vai pegar o coeficiente estequiométrico e vai multiplicar pela massa. É isso que você vai botar ali na primeira linha da regra de 3. Quando a sua relação estequiométrica for do tipo volume, né, você vai pegar o coeficiente estequiométrico, vai multiplicar por 22,4 litros
Isso quando você estiver em condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius e 1 atm. Normalmente a questão cita que você está em condições normais. E se a tua relação estequiométrica for quantidade de matéria, ou o que a gente conhece como número de mols, você só usa o coeficiente estequiométrico, apenas ele. E se a tua relação aqui, para finalizar, for número de átomos ou número de moléculas, aí você vai usar o coeficiente estequiométrico e vai multiplicar pela constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Senhores, eu já vou logo te orientar a não ficar confiado demais na questão. Aproveite para assimilar o valor 22,4 e o 6,02 vezes 10 a 23 para você não ter nenhum tipo de problema na sua provinha. Sabendo isso aqui, está resolvido o seu problema de iniciar a regra de 3. Vem para cá. A tua relação estequiométrica aqui não é do tipo massa? O que a gente faz quando a relação é do tipo massa? Você pega o coeficiente estequiométrico, que é B, baixei ele para cá, e multiplica pela massa molar da substância que eu tenho aqui, senhores. A massa molar a gente consegue na tabela periódica, não é isso? Eu até coloquei uma legenda aqui embaixo para você. Coeficiente estequiométrico, massa molar. Professor, de onde foi que saiu isso aqui que o senhor acabou de escrever? Saiu da parte teórica da matéria, senhores. Veja, eu estou dizendo bem aqui para você que quando a relação ela for do tipo massa, você tem que multiplicar o coeficiente vezes a massa. Está tudo mastigado aqui o que você tem que fazer. Veja, a relação estequiométrica aqui não é volume. O que a teoria está dizendo? Que quando a relação for do tipo volume, você pega o coeficiente e multiplica por 22,4. Qual é o teu coeficiente aqui? É D. Baixa o coeficiente para cá e multiplica por 22,4 litros. Está bonitinha a sua primeira linha da regra de 3, que é a proporção teórica. Quando você fizer isso, agora você multiplica cruzado e termina a estequiometria resolvendo uma regra de 3 simples e direta. Basta você achar o valor desse x, os seus problemas estão resolvidos. Agora, você precisa saber, você precisa assimilar essa parte aqui. Senão você não consegue ou vai sentir muita dificuldade em iniciar a sua estequiometria. Tranquilo, senhores? Compreenderam tudo? Então esta foi a dica do Drops de hoje. Grande abraço para você, bons estudos. Até a próxima.